Bom dia, galera. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou me organizando aqui, tá? Esperar quando a galera entrando aí para compartilhar aqui e começar a aula, tá? Fala, galera. Voltei aí. Deu um tempo para a galera entrar aí. Para eu computar quem está entrando depois. Deixa eu anotar aqui quem está entrando agora, quem está entrando depois, para registrar. Bom dia, professor. Bom dia, filhão. Tranquilo, meu? Tranquilo. E o senhor? Bem também. Show. Vamos lá, vou compartilhar aqui, né? Primeiro tempo de literatura. Eu fiz um resumo que nós tínhamos visto já em relação à literatura. Fiz um resumão. Acho que eu até comecei a falar com você na última aula, eu acho. Eu vou passar aqui para nós só relembrarmos algumas escolas literárias. Já podem colocar os nomes, tá? Já podem colocar os nomes aí, beleza?
Compartilhei a tela aí. Só me avise se apareceu para vocês aí. Isso aqui nós já tínhamos visto já, só que por slide, né? Não sei nem se eu comecei a falar com vocês sobre esse resumo aí das escolas. Apareceu aí, não apareceu a tela compartilhar, galera? Só me recorde se eu comecei a falar. Eu falei dessas escolas. Eu lembro que eu vou fazer um resumo, revisá-las, mas eu apontei, mostrei vocês esse resumo das escolas literárias. Cheguei a falar com vocês sobre elas. O senhor mostrou, mas não apontou. Beleza. É só uma maneira de nós revisarmos esses conteúdos que nós já tínhamos visto, beleza? Então, quentismo, né? Alguém tá com o microfone aí aberto? Por favor, desliga aí para mim. Então, né, o estudo da literatura brasileira começa com a descoberta do Brasil lá em 1500, né? À toa que o nome, né, quinhentismo aparece para nós. E esse primeiro período da nossa história literária é chamada de quinhentismo, por causa justamente do 1500. Alguém, por favor, fecha o microfone aí, galera. Deixa eu ver quem tá com o microfone aberto. É a Poliana. Por favor, Poliana, fecha o microfone aí agora. Foi, galera. Então, o quentismo corresponde ao período literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento pelos portugueses durante o século XVI, certo? É um movimento paralelo, ou seja, né, parecido ao classicismo português e possui ideias relacionadas ao Renascimento, que vivia o auge na Europa, certo? Como vieram atrás de riquezas, se dá o fato de ser uma literatura meramente descritiva e de pouco valor literário. Não tem valor literário algum, né? A literatura do quentismo, ela vai, na verdade, dividir-se para nós em literatura de informação ou descritiva, uma vez que a intenção dos portugueses ao chegar ao Brasil é passar uma informação, é descrever a terra achada para o rei Dom Manuel, em Portugal, certo? E logo depois, né, com a chegada da Companhia de Jesus aqui, né, deu-se a literatura, né, jesuítica, né, literatura de catequese, na verdade, perdão. Literatura de catequese, que a intenção era você catequizar o índio, né? Era transformar, né, isso, tentar propagar a religião católica e catequizar, né, o indígena, certo? Então, a exaltação da terra exótica e exuberante seria uma sua principal característica, marcada pelos adjetivos, né? Já que se trata de uma literatura descritiva, né? É muito comum aparecerem adjetivos, uma vez que eu quero descrever, né, para o rei do Manuel o que tinha sido achado aqui. Só um momentinho aqui. Vamos lá, perdão, meus amores. Ó. Então, a exaltação da terra. A exaltação da terra exótica e exuberante seria a sua principal característica, marcada pelos adjetivos, quase sempre empregados no superlativo. Esse ufanismo e exaltação do Brasil seria a principal semente do sentimento nativista, que ganharia força
que ganharia força no século XVI durante as primeiras manifestações contra a metrópole. Perdão, amor, parando aqui, eu tô tá resolvendo um negocinho no computador mesmo, tá travando aqui. Vamos lá, o quentismo tem como tema principal os próprios objetivos da expansão marítima, a conquista material relacionada com as grandes navegações e a conquista espiritual, né, resultante da política portuguesa da contra-reforma. Lembrando que eu falei com vocês, né, que já começa aqui aquele conflito que vai, né, chegar com muito mais força no barroco, né, o teocentrismo versus antropocentrismo, uma vez, né, que em 1517, né, dá-se o início, né, da reforma protestante, né, liderada por Martim Lutero na Alemanha, por Calvin, né, na Itália, perfeito, Calvino na Itália, perdão. Então as grandes navegações elas tinham a intenção de, né, de achar terras novas, né, a conquista material e também a conquista espiritual, uma vez que a intenção também da Companhia de Jesus era propagar, né, a religião católica, né? Na verdade, era catequizar o indígena, né, e propagar a religião católica que perdeu muita força na Europa, né, com o início da Reforma Protestante. Não é à toa que a Igreja Católica cria a Contra-Reforma, certo? E é representada pela literatura jesuíta da Companhia de Jesus, chega aqui logo depois, mais ou menos em 1540 e pouco, em 1550, chega ao Brasil a Companhia de Jesus com a intenção de propagar a religião católica, com medo realmente, né, da Reforma Protestante chegar aqui ao Brasil antes. Show? Em termos de produção literária, o quentismo, né, se resumia a dois tipos de escrita: literatura de informação, né, literatura dos viajantes ou literatura dos cronistas, que vão narrar, vão descrever, na verdade. Deixa eu passar aqui bem rápido. Né, que vai narram e descreve as viagens, primeiro os contatos com a terra brasileira. A linguagem era simples e cheia de descrições, né, e de informações a respeito das viagens e das terras descobertas. Então, grande destaque, né, a Carta de Caminhas, Pero Vaz de Caminha, certo? Ó, para o rei Dom Manuel, documento considerado o marco inicial da literatura brasileira. Afinal, foi o primeiro texto escrito sobre terras brasileiras. Certo? Literatura de catequese, né? Jesuítas, né, foram enviados para catequizarem os índios no Brasil. E o grande destaque desse período foi o nosso, né, padre José de Anchieta. Seus textos eram escritos para serem representados, teatros, né, os famosos autos, e encenações. Era muito mais fácil catequizar, né, convencer o índio, uma vez que nós também, né, ao chegarem ao Brasil, né, não dominavam a mesma língua, o mesmo idioma. Então, assim, a melhor forma de você catequizar, tentar trazer o índio, né, propagar a religião católica, era por meio dos autos, né, teatros, encenações, para tentar convencê-los. Tá? Já que o público era muito diversificado: índios, marujos, colonos, comerciantes e soldados. Porém, seu alvo maior, né, era o índio. Então, para isso, o padre Anchieta escreveu, né, em mais de uma língua, né, ele inclusive aprendeu tupi, né, escreveu uma gramática, né, sobre, né, a língua dos índios. Né? Pô, era muito mais fácil, já que eu quero propagar, né, catequizar o índio, né, a população achada no Brasil. E aí fica muito difícil de aprender português, vamos aprender a língua tupi, né? Assim, né? Ele criou a gramática tupi. Então, características principais, né, do quentismo é uma crônica de viagem, vai narrar, né, isso, na verdade, são crônicas de viagens, que vai narrar para o rei Dom Manuel, né, tudo que acontecia no caminho e até a chegada ao Brasil. Então, textos descritivos e informativos, a intenção era informar realmente, conquista material, né, e espiritual, né, a utilização de adjetivos, já que nós tratamos de um texto descritivo, não tem como descrevermos alguma coisa sem nós usarmos adjetivos. A importância, né, de um texto descritivo, né, a importância do uso, dos adjetivos num texto descritivo, perfeito? Então, autores e obras, né? Muitos viajantes jesuítas contribuíram né, com seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico, né, suas impressões acerca da nova terra encontrada. Por isso, muitos dos textos, né, que compõem a literatura quentista possuem forte pessoalidade, ou seja, as impressões de cada autor. A obra desse período que mais se destaca, né, é a Carta e Prova de Caminha, né, o rei Dom Manuel. Isso aqui nós já sabíamos, tá? Então, Pero Vaz de Caminha, escrivão-mor da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha, né, escritor e vereador português, registrou suas primeiras impressões acerca da terra, né, das terras brasileiras. Então, fez isso por meio da carta, né, do achamento do Brasil, datada em 1º de maio de 1500. A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita para o rei Dom Manuel, é considerada o marco inicial da literatura brasileira, visto ser o
documento escrito sobre a história do Brasil. Seu conteúdo aborda os primeiros contatos, né, dos lusitanos com os indígenas brasileiros, bem como as informações e impressões sobre a descoberta das novas terras. O outro representante, né, daqui do quentismo é o padre José de Anchieta. José de Anchieta foi historiador, gramático, né, já que ele criou a gramática tupi, poeta, teatrólogo e um padre jesuíta espanhol. No Brasil, ele teve a função de catequizar os índios, sendo um defensor desse povo contra os abusos dos colonizadores portugueses. Né? Ele defendia, na verdade, né, ele tinha um olhar totalmente de defesa em relação aos índios, mas não tinha um olhar tão, né, apurado assim, né, com os negros. Né? Para ele, os negros, né, deveriam sofrer o que sofriam aqui, né, e deveriam ser recompensados após a morte. Não tinha esse olhar tão ela defensivo contra os negros, e sim contra os indígenas. Dessa maneira, ele aprendeu a língua tupi e desenvolveu a primeira gramática da língua indígena, chamada de língua geral. Certo? Suas principais obras são a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, né, e o poema Virgem, né, a Virgem Maria. A obra do padre de Anchieta só foi totalmente publicada no Brasil na segunda metade do século XX. Show? Então, Pedro, né, Pedro de Magalhães de Gândavo, né? Pedro de Magalhães foi gramático, professor, historiador e cronista português. Ficou conhecido pelos relatos que fez sobre a fauna, flora e dimensão das terras brasileiras, em seu livro A História da Província de Santa Cruz, né? Aqui vulgarmente chamamos de Brasil, certo? Além dos animais distintos e das plantas exóticas, ele escreve sobre os povos, né, indígenas e a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Outra obra que merece destaque é o Tratado da Terra do Brasil, em 1576, século XVI. Manuel de Nóbrega, da Nóbrega, né? Padre Manuel da Nóbrega foi um jesuíta português e chefe da primeira missão jesuítica, né, à América, a Armada, né, de Tomé de Souza. Participou da primeira missa realizada no Brasil e da fundação das cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Seu trabalho no Brasil foi de catequizar os índios, e suas obras que merecem destaque são Informação da Terra do Brasil, né, diálogo sobre a conversão do gentil, que era assim que chamava o gentil índio, né, converter o índio, né, cara, catequizá-los, né, e tratado contra a antropofagia, certo? Então, assim, não tem muito o que falar da literatura do quentismo, né, é uma literatura aqui, né, de informação, porque a intenção era informar, era descrever, né, ao rei do Manuel, a quem ficou, né, do outro lado lá, né, como é que era a terra aqui achada, e a literatura, né, literatura espiritual, né, literatura de catequese. A intenção era, através dos sermões, dos autos, né, tentar convencer, catequizar, né, o gentil, catequizar o índio, certo? Certo. Então não tem muito o que falar. Deixa eu botar aqui o barroco para nós fazermos mesmo esse resumo. Perfeito, professor. Tranquilo, filão. Quem tá falando aí? Renan. Valeu, Renan. Sabia que era você. Vamos que vamos, amigo. 17 alunos só, né? Quase ninguém entrou, hein? Estou muito maior do que isso. Deixa eu ver aqui quem entrou, quem não entrou naquela hora, quem vai entrar, quem está entrando depois. Vamos lá, então. Ó, barroco, né? Logo depois do quentismo, né? No século XVII, em 1600, também chamado por alguns, né? Eu nunca consigo falar esse nome certinho. Esse aqui e o do Arcadio. Então, o barroco foi um período do século XVII, século XVI, marcado pela crise dos valores renascentistas, gerando uma nova visão de mundo através de lutas religiosas, né? E dualismo, né? Esses dualismos são bem importantes, né? Esse conflito que vai se dar entre espírito e a razão, certo? Até porque o movimento, né, envolve novas formas de literatura, arte e até filosofia. No campo religioso, a reforma, né, protestante, em 1517, contestou as práticas da Igreja Católica e propôs uma nova relação entre Deus e os homens, né? Aquele conflito, né, ele é trazido para cá para o barroco, né, e vai ser visto por nós de uma forma muito mais abrangente aqui, né? O teocentrismo versus o antropocentrismo. Deus como sendo de tudo e o homem como sendo de tudo. Essas ideias, né, renascentistas vão sempre estar presentes, né, na literatura barroco, seja na Europa, seja no Brasil. Show? Então, uma das propostas desse movimento foi a tradução
da Bíblia para os idiomas nacionais, abrindo caminho para novas interpretações das escrituras, deixando a igreja dividida e enfraquecida. O poder central da igreja teve que reagir rapidamente. Em 1563, tem início a Contra-Reforma, que tinha como objetivo combater a expansão do protestantismo, certo? Reforma protestante, recuperar os domínios perdidos. Portanto, a Europa do século XVII reflete a crise religiosa do século anterior. O homem europeu se vê dividido entre duas forças opostas, o antropocentrismo e o teocentrismo. O barroco é a estética, né, que reflete essa tensão, ou seja, o embate entre fé e razão, entre, né, o espiritualismo, né, e o materialismo, perfeito? Então o homem tem esse medo, ele tem a noção, né, de que, começa a ter a noção de que a vida é muito efêmera, é passageira. Então por isso, né, esse antropocentrismo, por isso que o homem, né, ele se coloca como sendo de tudo, ele tem que curtir, né, tem que valorizar, né, não só se preocupar com a fé, com a religião, mas sim se preocupar, né, com a própria vida, até porque ele é muito efêmero e passageiro, então ele tem que curtir o momento, né? Surge aquela expressão latina carpe diem, que vai nos acompanhar também até o arcadismo, certo? Então o homem se vê nesse conflito, né? Eu tenho que aproveitar o momento, tenho que curtir, né, a vida, né? A vida é muito rápida, é muito passageira, é muito efêmera, mas, né, eu continuo com esse conflito, né, da razão, da fé, né? Eu vou curtir, né? Mas e aí? Será que eu não vou ser, né? Será que eu vou cometer os pecados da carne, mas será que Deus vai me perdoar? Será que eu vou ter o perdão divino? Então, assim, esse conflito ele vai mexer muito, né, com o homem, né, no século XVII. Show com a chegada do Barroco. Tranquilo? Então, no Brasil, o Barroco foi o período da literatura que se iniciou nos anos, né, 1600, vindo depois do quinhentismo, por isso pode ser chamado também, né, de seiscentismo. Então, é assim que nós podemos chamar também, né, o Barroco, né? Vejo pouco ser cobrado assim em provas aí fora o seiscentismo, mas quando o cara falar em seiscentismo, já sei que é 1600, né? Já sei que é o Barroco, perfeito? Século 17, 1600 no Brasil. Então, característica, né, que você precisa saber, não? Dualismo, as dualidades, né, e as antítese, né? Isso só, se o Barroco vai trazer esse conflito, né, sempre essa oposição, né? Fé, né? Fé, razão, né? Racional, né? Espírito racional, certo? Aqui esse conflito, esses conflitos que aparecem, né? Carne, né? Carne, né? O espírito, né? Isso, a alma, certo? Então esses conflitos que vão surgir no Barroco vão trazer para nós essas dualidades, né? E principalmente essas antíteses, já que eu quero apontar, né, as coisas opostas, a oposição que aparece para nós, né? No Barroco é muito comum nós colocarmos, né, evidenciarmos isso através das antíteses, né? A figura de linguagem que vai trazer para nós a oposição. É só lembrar que antítese, né, vem de antônimo. Eu vou relatar ao Armando hoje, cara, esse lance aqui, ó. A galera vai entrar, só tem 17 alunos, quase ninguém, né? Nem todos vão entrar em sala de aula. Eu vou pontuar bonito agora quando eu for chamar a aula de vocês. Quando eu for registrar a aula de vocês agora com a prova, né, com o simulado, eu vou registrar com certeza aqueles que entram depois. Aí vou dar falta para aqueles que entram depois. O cara vai entrar somente no segundo tempo, se entrar. Então, o conflito entre o corpo e a alma, a vida terrena e a vida eterna, a vida virtuosa, né, a vida do pecado, a vida e a morte, a razão e a fé. Então, esses conflitos, na verdade, esse é o conflito entre os princípios cristãos da Igreja Católica e os princípios do renascimento, né, do classicismo, né, o paganismo, o racionalismo, o antropocentrismo. Então, esses conflitos, né, surgem vários conflitos para nós nessa época, né, e é muito comum, né, nós colocarmos isso em evidência através de antítese, né, paradoxos, né. Vocês vão ver que vão entrar diversas figuras de linguagem, até porque o Barroco é a arte, né, é uma literatura muito mais voltada, né, ao academicismo, aquela coisa muito mais formal, a ornamentação do texto, né, as inversões sintáticas, né, e as figuras de linguagem em demasia, certo? É um texto muito mais ornamentado, né? Por exemplo, quando surge aqui o romantismo no Brasil logo depois, vai surgir o romantismo, né, já tentando romper um pouquinho com né, com esse academicismo, né, com essa arte muito mais formal. Show? O romantismo vai criar uma literatura muito mais voltada à população, ao povo de forma geral. Então, para isso acontecer, né, eu vou trazer uma literatura muito mais livre, né, muito menos rebuscada, muito menos ornamentada, certo? Então, grave, na verdade, assim, essas dualidades, né, as antíteses vão se dar realmente por esse conflito, corpo e alma, a vida terrena e a vida eterna, né? Isso, a vida virtuosa e a vida de pecado, a vida e a morte também, até porque surge esse lance do carpe diem, a vida é muito efêmera, passageira, muito rápida, que nos acompanha até hoje, né? E aí surge esse conflito vida e morte, né? Esse medo, né, da efemeridade, né, da vida. Perfeita razão e a fé. Vou pensar com a razão, né?
mas também eu tenho que pensar na fé. Então, esses conflitos vão aparecer para nós no Barroco. Show? O Barroco é uma época de conflitos de princípios opostos, por isso oposição marcada para nós pelas antíteses. É a época das antíteses, né? Isso, ó, é a época em que se tenta conciliar o inconciliável, né? A Igreja Católica reage à Reforma Protestante com a Contra-Reforma e com a Inquisição, procurando reprimir, né, as manifestações culturais que vão contra as suas doutrinas. Portanto, esse é um período de contradições e dualidades, onde o homem se vê perdido entre a doutrina cristã e as ideias, né, do renascimento, do classicismo, as ideias, né, de o homem ter que curtir a vida, aproveitar a vida mundana, porque a vida é muito rápida. Show? Isso aqui é importante, é o cultismo e o conceptismo, né? São duas vertentes que nos acompanham no Barroco, né? O homem barroco valoriza o cultismo, né? Ou seja, a linguagem difícil e rebuscada, cheia de inversões e de jogo de palavras, né? Emprego, né? Empregando demais as figuras de linguagem. Só que vocês, ó, o cultismo tem a ver com isso, né? A linguagem difícil, rebuscada, cheia de inversões sintáticas também, né? Para nós hoje, né? Configuras uma figura de linguagem, certo? Ó, de jogo de palavras, empregando demais as figuras de linguagem, perfeito? Ele também valoriza, né, o conceptismo, né, que está associado ao pensamento, né, complexo, um raciocínio lógico, né, aquele lance, né, de você tentar convencer, né, através dos argumentos lógicos, perfeito, ó, ao jogo de ideias. Ou seja, as palavras são rebuscadas e difíceis, né, o cultismo, as ideias, né, o raciocínio, né, são complexos, né, o conceptismo, que vai trazer para nós também a parte mais racional. Entrou mais um aluno aí. Cara, não é possível, cara, tão de sacanagem. Ó, o tempo, né? O carpe diem, né? O tempo passa rápido, a vida é efêmera, né? Certo? É muito rápido, também é veloz, destrói tudo, tudo é instável e passageiro. O homem barroco vive esse conflito, né? De modo angustiado, né? Então, muitos tatuam no corpo até hoje, né? É isso que nos acompanha até hoje. Mas, pô, caraca, aquele cara morreu, né? Assim, as coisas acontecem muito rápido, né? A vida, nós não sabemos realmente quando é que chegará a nossa hora. Então, essa efemeridade da vida, né? Esse carpe diem, né? Curtir o momento, curtir a vida, né? Nos acompanha até hoje, né? Em pleno século XXI. Perfeito? Então, o barroco em Portugal, né? O Perfeito. padre Antônio Vieira. O barroco português, quem se destaca é o padre Antônio Vieira. Então, seus sermões estavam a serviço das causas políticas que abraçava e defendia. Show defendia os índios contra a escravidão, mas não tinha a mesma, né, postura, né, com a escravização dos negros, limitando a apontar-lhes, né, uma perspectiva de vida após a morte que compensasse, né, tal sofrimento em vida. Então, seus sermões eram, né, dotados de raciocínios complexos e lógicos, né, o famoso conceptismo. Ele aparece ali, certo? Ó, seus sermões eram com metáforas de comparações e alegorias, né? Um discurso que faz entender outro exemplo, né? Então, assim, tinha cultismo e conceptismo, né? Os seus sermões, o sermão, né, cara? O sermão tem a ver com você persuadir o outro, né? Isso tem a ver com conceptismo, né? E o cultismo dar-se-á na sua literatura através, né, das metáforas, né, comparações, das figuras de linguagem, alegorias, né, que traz para nós uma linguagem, né, um texto, né, muito mais rebuscado, muito mais ornamentado. Perfeito? No Barroco no Brasil, o nosso principal representante único, né, cara, poeta, né, daquela época no Brasil era o nosso grande Gregório de Matos e Guerra. No Barroco brasileiro, né, o grande destaque foi o grande Gregório de Matos e Guerra. Pode ser por ser irreverente, né, e satírico. Ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Sua poesia pode ser considerada, classificada como lírica, religiosa, filosófica ou satírica, né? Sua poesia lírica, né, traz o dualismo amoroso, né, a carne versus espírito, né, que leva a um sentimento de culpa cristão. Então o cara vai pecar, né, até porque ele tem que curtir a vida que é muito rápida, né, mas ele vai, né, muitas vezes em sua poesia mostrar esse sentimento de culpa cristão, né? Ele pecou, né? Mas será que Deus, ele muitas vezes ele vai cobrar, né? Vai persuadir Deus, né, para a cobrança do seu da sua, né, do seu perdão. Não, então pequei, Senhor, porque pecado, da vossa clemência me despido. Então ele vai tentar, né, nesse diálogo com Deus realmente, né, buscar o seu perdão, né, por curtir a vida, por achar, né, por ter esse pensamento da vida, né, rápida, passageira, efêmera. Show? A mulher, né, é a personificação do pecado, da perdição espiritual, né, a morte. O apelo sensorial do corpo se contrapõe ao ideal religioso. O poeta fica dividido entre o pecado, né, representado pela mulher, e o espírito, né, representando aí para nós o cristianismo. Então, assim, esse conflito ele vai acompanhar o poeta barroco. Show? Poesia religiosa obedece aos fundamentos do barroco europeu.
Então, temas, né? Amor a Deus, né? A culpa, o arrependimento, o pecado, o perdão, a linguagem culta, né? Com inversões e muitas figuras de linguagem. Então, aparece também, não tem como não aparecer na sua poesia religiosa, né? As duas vertentes, né? O cultismo e o conceptismo. Tranquilo, galera? Show de bola? Então, esse tema vai acompanhar ele direto, né? O amor a Deus, né? A culpa, o arrependimento, né? O pecado e o perdão. Ele vai pecar, porque ele entende, né, cara, que ele está angustiado por esse conflito, então ele vai pecar, ele vai curtir, né? Ele vai ter esse contato carnal, vai curtir a vida mundana, mas vai ter esse, né? Até hoje, muitos de nós, né, cara, não vivemos isso também. Vamos dizer que não, né? Que o cara peca, o homem trai, né? O homem peca e vai, né? Muitos, né, cara, vão ter esse medo, né? Esse arrependimento cristão. Muitos, quer dizer, muitos não, poucos, né? Vão ainda ter medo, né? E se arrepender da coisa ruim que fez, tá? Linguagem culta com inversões, né, em muitas figuras de linguagem, perfeito? Ó. Poesia filosófica, né? É o desconcerto do mundo, né? A consciência da transitoriedade, né? Da vida e do tempo. Então, assim, a expressão carpe diem para nós, né? Essa efemeridade do tempo, da vida, ela é muito apontada na poesia filosófica, né? Do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, certo? Ele vai relatar o desconcerto do mundo, a consciência da transitoriedade, né, da vida e do tempo, o famoso carpe diem. A poesia satírica, né, a poesia, né, que o nome já diz, né, vai satirizar, vai criticar todas as classes da sociedade baiana de seu tempo, a linguagem diversificada, né, com termos indígenas, africanos, palavrões, gírias e expressões locais, né, uma vez que ele quer atingir o outro, né, ele quer satirizar, ele quer zombar, certo? Então, poesia, né, satírica, né, que vai zombar muitas vezes, né, dos representantes, dos grandes representantes da sociedade baiana naquela época. Então, Manuel Botelho de Oliveira, né, é um dos representantes, mas o nosso principal é o nosso grande Gregório de Matos e Guerra. Então, ele foi um advogado político e um poeta barroco de nacionalidade portuguesa, nascido no Brasil, colônia. Foi o primeiro autor, né, nascido no Brasil a ter um livro publicado. Então, filho de um capitão de infantaria, cursou direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. De volta ao Brasil, passou a exercer na advocacia, né, e foi eleito, né, vereador da Câmara de Salvador em 1694. Tornou-se capitão-mor dos distritos de Papagaio, né, Rio do Peixe e, né, Gameleira, cargo obtido em função, né, de empréstimo de 22 mil cruzados para a criação da Casa da Moeda na Bahia. Manuel, né, Botelho de Oliveira conviveu com o Gregório de Matos e Guerra e versou sobre os temas, né, recorrentes na poesia de seu tempo. Mas o nosso representante, né, também, né, muitas vezes contestado por nós, é o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, até porque até pouco tempo não tinha ainda obra, né, cara, obra em vida, né, do Gregório de Matos e Guerra, né, foram reescritos, né, alguns textos deles, né, pelos seus fãs, 19 pessoas só, certo? Então, assim, muitos contestam, né, a veracidade dos textos do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, perfeito? Mas para nós, para relato em relação à literatura, foi realmente o nosso principal representante do barroco no Brasil. Show? O mais importante aqui, meus amores, é você pegar esse lance do cultismo e conceptismo, são as duas vertentes que vão acompanhar o barroco no Brasil. O cultismo, né, é esse lance do barroco, ter uma linguagem difícil, rebuscada, inversões sintáticas, né, uso de demasia das figuras de linguagem. Isso vai acabar, vamos romper isso, né, com o arcadismo, vai trazer uma literatura muito mais, né, muito mais, como é que se diz, livre, né, muito menos ornamentada, muito menos rebuscada, certo? Muito mais fácil, de fácil acesso à população de forma geral. E quando chega o romantismo, né, esse rompimento com o academicismo acontece de forma geral. Show? Até porque vocês vão ver depois comigo o modernismo, né, lá no terceiro ano do ensino médio, vocês vão ver o modernismo, né, que é o que mais cai para nós na literatura em vestibular, que é o modernismo, que vai trazer, né, muitas concepções do romantismo, uma vez que o modernismo dá-se em 1922, 100 anos depois, né, da independência, 100 anos da independência política do Brasil. O Brasil rompe com Portugal em 1822, então 100 anos depois, aqui no Brasil, século XX, já em 1922, né, surge, né, inicia o modernismo no Brasil, uma escola literária que reúne, né, diversos artistas, né, com ideias, né, trazendo os ideais, né, do romantismo, né, que a intenção era trazer, né, uma literatura nacional, voltar, né, ao patriotismo para o Brasil, voltar a valorizarmos, né, elementos nacionais, por isso que o modernismo vai beber da fonte do romantismo, né? 100 anos depois, né? Não é à toa que 100 anos depois, né, da independência política do Brasil, que acontece, né, assim, com a criação, né, da escola, né, romântica,
em 1836, né, com a publicação dos Suspiros Poéticos de Saudade, né, obra que vai ser o marco inicial do romantismo no Brasil. Perfeito? Ó, cria-se aqui, né, o modernismo, certo? Ó, rompendo com o academicismo, aquela coisa, né, do classicismo, né, do barroco. Tranquilo? Meus amores, ó, 4 minutinhos. Vou encerrar aqui e volto já com, né, fechando com vocês o romantismo e, de repente, até partindo para o realismo e naturalismo. Perfeito? Vou falar com vocês só de literatura hoje, vou falar de redação não, tá? Aproveitar esses 2 tempinhos para fazer um resumo do que nós já vimos em literatura. Show? Vou fechar aqui e volto depois. Espero que a galera entre aí, ó. Só tem 20 alunos, né? E nós sabemos que tem muito mais alunos que isso. Show, professor. Show, né? Perfeito.